Boa noite, meus amados irmãos. Saúde, amada igreja, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O tema do mês, então, é Faz-me um servo para a tua glória. E pensando nisso, eu quero trabalhar um pouco com os irmãos o livro de Malaquias. O amado irmão Jales já leu uma porção dele, nós vamos usar ele no final. Mas agora eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, então, em Malaquias, capítulo 1. Eu quero ler com você o verso 2. Malaquias, capítulo 1, verso 2. Malaquias, capítulo 1, verso 2, diz assim a palavra do nosso Deus. Eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos por esse momento em que podemos louvar e adorar a Ti com cânticos e hinos, e também agora adorar a Ti e louvar a Ti através da Tua Santa Palavra. Deus, usa-me como Teu instrumento, que eu seja fiel ao texto, que o Teu Santo Espírito me guie e que dê clareza também, que os irmãos possam compreender, aplicar e viver as suas vidas em função da Tua Palavra, Senhor. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém. Bem, o livro de Malaquias, ele vai tratar, se os irmãos forem ler ele todo, ele vai tratar do culto a Deus. Ele vai falar, então, sobre, especificamente, o culto a Deus. Eu creio que por isso, então, nós podemos trazer aplicações e aprendizados para a nossa vida, no nosso serviço cristão, em como servir a Deus. Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. Depois dele, então, segue-se um silêncio de 400 anos, até que Deus, então, levanta João Batista, e João Batista vem e profetiza, preparando os caminhos para o Senhor Jesus. Os irmãos, quando forem ler esse livro, e talvez até pela exposição agora, os irmãos vão perceber que ele é escrito de uma forma um tanto quanto diferente. Parece que estamos num tribunal, parece que está lá com um juiz, com acusação, com todo esse envolvimento, parecendo de fato um tribunal. O povo basicamente está questionando a Deus, o povo está confrontando a Deus e o povo está julgando a Deus. E aí nós vemos Deus também tratando com eles. O nome Malaquias, então, do profeta, ele significa mensageiro, meu mensageiro, o mensageiro do Senhor. É ele, então, que traz essa palavra para o povo, para a nação de Israel naquele momento. Como contexto, então, nós precisamos lembrar que a nação de Israel ela foi levada para o cativeiro. Ela passou 70 anos, os babilônicos levaram eles para o cativeiro, eles destruíram Jerusalém, e eles foram enviados, então, ao cativeiro. E eles ficaram 70 anos no cativeiro. E o povo, através do decreto de Ciro, então, retorna a Jerusalém, e eles vêm, nesse retorno, eles esperam, então, a restauração da nação. Eles esperam, então, o cumprimento de todas as profecias, principalmente de Jeremias e de Isaías, onde Israel, então, voltaria com glória, Israel passaria a ser uma nação líder, o povo, então, estaria bem, o povo estaria em paz, ele dominaria. Hoje pela manhã nós tivemos também o pastor Sandro ensinando sobre Zacarias, né, um contexto bastante semelhante. No entanto, se passaram 100 anos desse retorno do cativeiro, e aí nós chegamos então na época de Malaquias. O povo então, ele começa a olhar para todas essas promessas que tem, para a palavra de Deus, eles olham então o que Isaías falou, o que Jeremias disse, e eles olham para eles. É claro que eles são livres, eles estão uma nação livre. No entanto, eles continuam pagando pesados tributos à nação dominante. Eles continuam, então,
de certa forma, escravos dessa nação. Eles olham, então, para o povo que está em Jerusalém e eles percebem que poucos retornaram. Da multidão que foi levada para o cativeiro, da multidão que talvez até morreu nas batalhas, poucos retornaram. São poucos que estão habitando em Jerusalém. Eles olham, então, para essas promessas que eles esperavam que fossem cumpridas na vida deles, no momento, na história, naquele momento, e eles não percebem isso. Eles não se alegram mais com as promessas de Deus, eles percebem que a vida deles continua muito difícil. Eles olham, então, para o templo. O templo era, na época de Salomão, era um templo glorioso, era um templo imponente, era um templo grandioso, era um templo cheio de ouro, de ofertas que depositavam lá ao Senhor. E eles olham o templo deles, o templo é pequeno, um templo acanhado, mas principalmente um templo em que está destituído da glória de Deus. Deus não está ali com eles. E aí, diante dessa situação, então, esse povo começa a desanimar, esse povo começa a procurar os seus próprios desejos, os seus próprios benefícios, ele começa a olhar unicamente para o seu umbigo. E ele continua, então, eles não aprenderam a lição, e eles continuam praticando pecados e ofendendo a Deus. Pecados que vão chamando outros pecados, que vão destruindo as suas vidas. Eles vão, então, nesse livro, questionar a Deus, vão confrontar a Deus, colocando sempre a culpa em Deus pela situação que eles estão vivendo. Mas eles se esquecem de olhar para eles mesmos, de analisar o coração deles, de analisar a forma com que eles têm vivido. Eles são incapazes de se autoavaliar. A culpa está em Deus, Deus é o culpado por tudo, e eles, numa vida de pecado, numa vida de ofensa a Deus, eles colocam então Deus num tribunal. Eles colocam Deus em julgamento. Deus como sendo culpado por tudo. E aqui eu já quero fazer a primeira reflexão para nós, diante desse tema. Será que nós de fato obedecemos à palavra do Senhor? Será que de fato nós olhamos para a palavra de Deus como a nossa régua de medir? Como devemos viver? Como devemos nos comportar, como devemos servir, como deve ser a nossa conduta, seja como igreja, seja como família, seja no trabalho, onde for. Ou será que nós modificamos a palavra de Deus, nós distorcemos a palavra de Deus, nós tentamos fazer com que a palavra de Deus se adapte à nossa vida, que a palavra de Deus, então, seja de tal forma que agrade a nós. E a partir daí, então, se nós estamos distorcendo a palavra, se nós estamos mudando a palavra de Deus, ela deixa de ser palavra de Deus e ela passa a ser uma grande mentira. Eu li essa semana o que o escritor lá ele diz assim: quando nós deixamos a proteção da palavra de Deus, quer vivendo fora da palavra, quer desobedecendo ou distorcendo a palavra, como eu falei, nós passamos a estar vulneráveis. E estamos vulneráveis a todo tipo de mentira satânica, todo tipo de mentira do mundo. Essas mentiras do mundo, essas mentiras satânicas, então, elas passam a ocupar a palavra de Deus. Elas passam a ocupar o espaço que deveria ser reservado à palavra de Deus. E o nosso desejo, então, de resistir ao pecado, ele vai sucumbindo. E nós passamos a viver no pecado. Fatalmente, o pecado é praticado. O livro de Malaquias, eu quero trazer para os irmãos, então, 4 reflexões. A primeira delas, eu quero trazer aos irmãos, nós devemos servir ao Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Nós devemos servir ao Senhor, porque nós somos povo eleito de Deus. O verso 2, então, que eu acabei de ler, nos diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú, irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó,
Seguindo o verso 3, ele vai dizer: porém aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz: fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos exércitos: eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamado terra de perversidade, e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor também fora dos limites de Israel. Ao olhar então para a situação, como o povo estava vivendo, a realidade que eles estavam enfrentando, e olhando unicamente para eles pensavam assim: nossa situação é muito dura. Nós trabalhamos e pagamos tributos àquela nação. Todo o nosso esforço, então, tudo que ganhamos é direcionado àquela nação. Vivemos na pobreza. A nossa situação não mudou nada do que era quando estávamos lá no exílio para o que nós vivemos hoje. E eles chegam ao absurdo, então, de confrontar Deus. Na verdade, o que eles estão dizendo aqui é: o Senhor nos ama de fato? Talvez melhor dizendo, eles estão perguntando assim: que amor é esse, Senhor? Que tipo de amor é esse que o Senhor nos tem dado? Como o Senhor pode dizer que nos ama e nós estamos vivendo como escravos? Nós não somos os principais, nós não reinamos, nós não temos paz, nós não nos colocamos à frente do mundo. Eles questionam a Deus: que tipo de amor é esse? E aí Deus, de uma forma surpreendente, então vai mostrar como Deus os ama. E ele diz, então, nesse verso que nós lemos, a resposta, eu creio que foi surpreendente para eles. Deus diz para eles claramente: eu provo que amo vocês pelo fato de que eu escolhi vocês. Eu escolhi Jacó e rejeitei Esaú. Eu escolhi Jacó para ser o meu povo, e Esaú eu vou destruir. Ele diz, então, na sequência do texto, que se Esaú reconstruir as suas cidades, Deus vai destruí-las novamente. Deus prova do seu amor para com a nação de Israel, pelo fato de que elegeu a nação de Israel como seu povo, pelo fato de que os judeus são o povo de Deus, eles são os eleitos de Deus, e os outros são os ímpios, os outros são inimigos de Deus. Quando nós olhamos a nossa situação como igreja, a nossa situação individual, nós não somos resgatados por Deus como nação, mas nós somos resgatados individualmente. Então, nós também somos povo de Deus, nós também fomos escolhidos por Deus. Talvez você se encontre numa situação em que, assim como aquele povo murmurava e reclamava contra Deus: que amor é esse que o Senhor tem conosco? Que amor é esse se eu estou vivendo em sofrimento? Que amor é esse se eu tenho dores, se eu tenho doenças, se eu estou sendo humilhado, se eu tenho dificuldade no meu trabalho, se o meu salário é um salário mínimo? Que amor é esse? Talvez você tenha questionado Deus. Talvez você não tenha a ousadia que esse povo teve em questionar a Deus. Mas lá no fundo você murmurou, você reclamou. Você esquece que Deus é soberano e dentro da soberania de Deus você está onde Deus quer que você esteja. A tua vida, ela é direcionada e ela é guiada por Deus. Talvez você não teve a ousadia desse povo, mas murmurou, reclamou. Talvez você seja como esse povo. Você questione a Deus. Você se esquece de olhar, então, como você tem vivido, a maneira que você encara o dia a dia e murmura e reclama com Deus. Eu vejo por mim mesmo, por minha experiência, que é muito mais fácil sempre colocar a culpa em alguém.
É muito mais prático achar um culpado por tudo. E talvez você esteja vivendo a situação e colocando a culpa em Deus. Porque Deus não cuida direito de mim, porque Deus não olha por mim, porque Deus. A culpa é sempre de outro, e no caso a culpa aqui é sempre de Deus. Agora você é um cristão, você foi salvo pelo sangue de Cristo, então alegre-se nisso, você faz parte do povo de Deus. Você foi escolhido por Deus antes da fundação do mundo. Deus elegeu você como salvo. Deus escolheu você para que você vivesse a eternidade com Ele. Para que você vivesse momentos maravilhosos e gloriosos com Ele. O que passamos por aqui é tudo temporário. É tudo muito rápido. Mas teremos uma eternidade para viver com Deus. Podemos aqui sim ter sofrimentos, podemos aqui sim ter muitas dores. Pode ser que a sua vida de fato seja muito difícil, mas alegre-se, você faz parte do povo de Deus. Olhe para a eternidade, olhe para frente. Você é salvo, você já faz parte do reino de Deus. Então, quando você se apropriar dessa verdade, você deve parar de questionar Deus, deve parar de olhar para você como um coitadinho, deve olhar para a palavra de Deus e buscar viver de acordo com a palavra de Deus, buscar viver de acordo com o Evangelho, de uma maneira que glorifique ao nosso Deus. Você tem que parar de pensar em talvez usar Deus. Talvez você pense que a melhor maneira é buscar a Deus para que Deus sirva a você, para que Deus satisfaça todos os teus desejos, para que Deus então te dê saúde, para que Deus te dê prosperidade. Talvez o teu culto não seja a Deus, talvez você esteja cultuando de forma errada, e você deve mudar, você deve se arrepender e cultuar verdadeiramente a Deus. É Deus que deve ser cultuado, é Deus que é soberano, é Deus que conduz a história, é Deus que te salvou. Foi Deus que te escolheu para você viver uma vida eterna com Ele. Então, considerando que o cristão é salvo e ele pertence ao povo de Deus, eu entendo então que é natural o cristão servir a Deus. Se nós somos nação eleita, povo eleito, se nós fazemos parte disso, então é natural que nós sirvamos ao nosso Deus, que nós sirvamos à igreja, que nós sirvamos aos nossos irmãos, que nós cresçamos em santidade e em piedade, que nós nos ajudemos uns aos outros nessa caminhada. Se eu entendo que de fato eu sou salvo, se eu entendo que de fato o sangue de Cristo me limpou, me purificou, me salvou, que na sua ressurreição eu sou justificado, se eu entendo isso, então em resposta a isso, eu sirvo ao Senhor. Eu sirvo a esse Deus maravilhoso, a esse Deus que me amou, a esse Deus que me escolheu. E a pergunta que eu deixo para vocês é, diante dessa verdade, sabendo que você é um cristão, sabendo que você é um eleito, como você tem servido a esse Deus? Como você tem realizado o serviço cristão? De fato, você serve a Deus? De fato, você serve à igreja? De fato, você serve aos irmãos? Você foi salvo não unicamente para esquentar uma cadeira numa igreja. Você foi salvo para servir ao nosso Deus. Como você está servindo Ele? Ou você tem negligenciado Ele? Talvez você esteja cheio de desculpas. Talvez há fatos que aconteceram na tua vida o impedem de servir. Isso são tudo muletas, são tudo desculpas. Se você é eleito, se você é um cristão, se você é salvo, você serve. A segunda reflexão que eu quero fazer com os irmãos é como eu estou servindo ao Senhor.
Eu quero que os irmãos olhem ali o versículo 8, capítulo 1, versículo 8. Ele diz assim: quando trazeis animal cego para o sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Nessa porção, então, se os irmãos olharem ali, Deus está tendo uma conversa com os sacerdotes. Ele está falando com os sacerdotes e ele está reprovando os sacerdotes, reprovando o serviço deles. Deus questiona, então, eles dizem que o filho deve honrar o pai. E eles chamam a Deus de Senhor. E aí, Deus vai questionar eles. Então, se eu de fato sou Senhor, se eu de fato sou pai, aonde está, então, o respeito para comigo? Vocês têm vivido uma vida que desagrada a mim. De que forma, então, vocês estão me respeitando? De que forma vocês estão mostrando isso? Porque, de fato, Deus é Pai e Deus é Senhor. Como, de fato, vocês estão mostrando isso? O povo, então, ele leva aqui ofertas para o Senhor. Na lei de Moisés, há um padrão de como devem ser esses animais, de como devem ser essas ofertas. Os homens, então, o povo, eles estavam levando qualquer tipo de animal. Animal cego, animal coxo, animal doente. Todos os animais que eles estavam levando eram fora do padrão especificado por Deus. Deus deixou claro, eu tenho um padrão, vocês têm que oferecer o melhor. O melhor cordeiro, vocês têm que separar e têm que ficar lá e vocês têm que olhar ele e tem que ser o melhor. É esse que vocês vão oferecer a Deus. Mas o povo, então, por conta da situação que eles estavam vivendo, a forma como eles estavam vivendo e culpando a Deus, eles chegaram à conclusão, então, eu não vou levar do meu melhor. Eu não vou oferecer o meu melhor. Eu vou levar esse animal aqui, que ele já vai morrer mesmo, ele está doente. Eu vou levar esse animal que está aqui, magrinho, feinho, não serve para nada, não está enxergando. Os sacerdotes, eles deveriam, então, dizer para o povo, olha, esse animal está fora das especificações. Esses animais aí não devem ser ofertados ao Senhor. No entanto, por algum motivo, os sacerdotes, eles, talvez até por temor de homens, eles aceitam esses animais e eles sacrificam esses animais. Eles aceitam essas ofertas que são desqualificadas por Deus e eles trazem, então, e eles aceitam e eles oferecem a Deus. O povo, então, o povo também deixa de cumprir, os sacerdotes deixam de cumprir. E aí ainda os homens, eles têm a coragem de dizer assim, Senhor, o Senhor tem dito que nós profanamos o seu nome, mas como que nós profanamos o seu nome? Eles são irônicos, eles sabem que eles estão agindo de forma errada, e mesmo assim, de uma forma desrespeitosa, eles afrontam a Deus. Vejam os versículos 6 e 7. O filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos, a vós outros, ó sacerdotes, que desprezai o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais, em que te havemos profanado? Nisto em que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Deus convida então eles a apresentarem as suas ofertas, que é a porção que eu li, e oferecerem ao governador. O governador aqui é uma pessoa que foi instituída por aquele povo que está dominando Israel, e ele está tomando conta ali, recebendo os tributos, recebendo os impostos e enviando lá para a sua nação. Deus então convida eles, vão lá, levem esses animais aí, vocês dizem que vocês me honram, vocês dizem que o respeito de vocês está comigo. Pois levem esses animais
para esse governador. Ofereçam esses animais a esse governador e vejam qual vai ser a reação dele. Qual vai ser a decisão desse governador. Com certeza, eu imagino aqui, a hora que esse povo é confrontado, já na hora eles dizem assim, não, eu nunca iria oferecer isso ao governador. O governador tem poder de morte, ele pode simplesmente mandar me matar. Ele está aqui, ele está dominando, ele pode chamar o exército dele e pode acabar comigo. Com certeza eles não teriam coragem de oferecer aqueles animais ao governador. Mas eles têm a ousadia e eles têm a coragem de oferecer isso a Deus, ao Deus soberano, ao Deus único, ao Deus criador dos céus e da terra, ao Deus que escolheu eles como nação. A ira de Deus diante desses fatos é tamanha que Deus prefere que seja fechado o templo e que seja apagado o fogo para que não fosse servido nenhum sacrifício. Vejam o verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. E pensando a nós, como igreja, como que nós podemos aplicar essas verdades? A pergunta é, como você tem servido a Deus? O que você tem oferecido no teu serviço a Deus? Você tem oferecido o teu melhor? Você tem se gastado e se deixado gastar pelo reino? Você tem de fato o reino de Deus como primazia? Você tem de fato a Deus como primazia? Ou você é como esse povo que, com Deus qualquer coisa serve. Eu posso oferecer qualquer coisa a Deus. Na tua caminhada cristã, você procura então uma vida de piedade, uma vida de santidade, uma vida de obediência à palavra de Deus, uma vida que foge do pecado, que procura se distanciar de todo tipo de imoralidade, de todo tipo de mentira, de todo tipo de pecado contra Deus. Ou você caminha de qualquer jeito, de qualquer forma, levando a vida do jeito que a vida vai te levando. Você usa seus dons, sim, porque como cristão, todos nós temos no mínimo um dom. Todos nós temos. Você usa esse dom, ou esses dons que você recebeu de presente de Deus, para a edificação da igreja, para a edificação dos irmãos, para crescimento em santidade e em piedade, ou você deixa esses dons guardados, escondidos, debaixo de inúmeras justificativas do porquê não serve a Deus. Talvez aqui caiba a você também a mesma pergunta que Deus fez àquele povo. Leve o teu serviço cristão, leve a maneira que você serve a Deus a um irmão teu. E pergunte a esse irmão, se você tem coragem, olha, esse é o meu serviço a Deus. Será que eu agrado a Deus com isso? Talvez você nem tenha coragem de fazê-lo. Talvez você seja como esse povo. Não tenha coragem, porque sabe que não oferece o teu melhor. Porque sabe que você não leva o teu melhor para Deus. Deus é merecedor de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Ele é merecedor de todo o nosso esforço. Nós somos eleitos, somos escolhidos por Deus para servi-lo. A terceira reflexão, então, que eu quero tirar de Malaquias é: servir ao Senhor, ele é um distintivo do cristão. Quero que os irmãos olhem o capítulo 3, verso 17. Capítulo 3, verso 17 de Malaquias diz assim: eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa a seu filho que o serve.
O primeiro fato que para mim é uma verdade é que, no meio desse povo, uma grande maioria vivia de uma forma que desagradava a Deus. Mas lá existia também um remanescente fiel. É o que o texto nos deixa claro isso. Existia então no meio daquele povo um remanescente fiel, aqueles que de fato serviam a Deus, aqueles que de fato cultuavam a Deus, aqueles que de fato olhavam para a palavra de Deus e procuravam viver de uma maneira que agradava a Deus. É claro, a grande maioria murmurava, a grande maioria colocava a culpa em Deus, a grande maioria afrontava Deus, culpava Deus por toda a maneira com que eles viviam e por toda aquela maneira com que eles se encontravam. Alguns viviam de acordo com os preceitos do Senhor. E aí, nessa porção que nós lemos agora, no verso 17, nós percebemos então que Deus está afirmando que aqueles que servem ao Senhor, aqueles que de fato obedecem a Deus, aqueles que de fato vivem de acordo com a palavra do Senhor, aqueles que de fato se empenham, que fazem o seu melhor para Deus, aqueles que confiam em Deus, aqueles que têm em Deus o seu refúgio, aqueles que honram ao Senhor de fato como Senhor, aqueles que vivem com suas ações glorificando a Deus e que vivem para Deus, esses são considerados então um especial tesouro pelo próprio Deus. O próprio Senhor então considera esses como um especial tesouro. Se os irmãos forem olhar o contexto imediato aí, um pouquinho atrás aí, o povo, então, ele está acusando Deus com duras palavras. Eles chegam a dizer assim, inútil é servir a Deus. Inútil nos foi gastar todo o tempo que gastamos servindo a Deus. Eles falam contra Deus. E aí eles se fazem de mouco, eles se fazem de surdos, eles se fazem de rogados. Quando Deus confronta eles, eles ainda questionam assim, como assim? Do que o Senhor está falando? Eles estão afirmando que é inútil servir a Deus. E eles ainda têm a coragem de dizer, como assim? O que nós temos falado? Vejam os versos 13. Além disso, eles inclusive, além deles questionarem a Deus, de falarem que é inútil servir a Deus, eles também acusam Deus de ser um Deus parcial. Aqueles que praticam as iniquidades, segundo eles, é os que se dão bem, é os que prosperam, são aqueles que têm a vida boa. Eles cobram de Deus uma punição para esses ímpios. Então, além de tudo, eles acrescentam o pecado de chamar Deus de injusto. Verso 13, então, a partir do verso 13, vai nos dizer assim, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, vós dizeis, inútil é servir a Deus, que nos proveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante do Senhor dos exércitos. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam ao Senhor e escapam. Eles afrontam a Deus, eles culpam a Deus e eles chamam Deus de injusto. O verso 16, então, o Senhor vai dizer que ouve atentamente aqueles que servem ao nosso Deus. O verso 16 vai dizer assim, então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que temem ao Senhor e para os que lembram do seu nome. A grande questão, a grande pergunta para nós, aplicando para nós esse texto, é pensar o seguinte, de que lado eu estou? Eu estou do lado dos ímpios, do lado daqueles que ofendem a Deus, que são contra Deus, que rejeitam a Deus, que desprezam a Deus, daqueles que sofrerão eternamente, daqueles que falam e murmuram contra o Senhor, ou eu estou do outro lado?
daqueles que temem ao Senhor, daqueles que vivem de acordo com a palavra do nosso Deus. E esses, a palavra de Deus nos diz que Deus ouve atentamente. Eu fico imaginando Deus, quando dois cristãos estão conversando, algo que seja edificante, algo que traga glória para Deus, como Deus para ouvir atentamente o que eles estão conversando. É o que ele diz aqui nesse texto, e vale para nós. Para mim, então, fica bem claro que nós fomos salvos, e como nós somos salvos, nós devemos servir ao Senhor. Nós somos salvos para servir ao Senhor. Servir ao Senhor, o serviço cristão é um distintivo nosso. É um privilégio nosso. É um privilégio do cristão servir ao nosso bom Deus, servir ao nosso grande Deus. Eu creio que não há maneira de dizer que se é cristão e de fato não servir a Deus. Eu não enxergo isso, não consigo ver pela palavra de Deus como alguém pode dizer: eu sou cristão, mas eu não sirvo a Deus. Eu sou cristão, mas eu não quero nada com a igreja. Eu sou cristão, mas eu não tenho nada com nenhum irmão. O meu negócio é só com Deus, e eu sou cristão. Eu creio que pela palavra, o servir a Deus, o serviço cristão, ele é um distintivo, e ele faz parte da nossa vida. Ser cristão é ser servo. Ser cristão é servir. Se você pensa diferente, talvez seja o momento de você questionar a sua fé. Se você acredita que ser cristão, então, é só um relacionamento seu com Deus e desprezando todos os demais ensinos, eu sugiro para você que você questione a sua fé. Se servir ao Senhor, servir à igreja, é unicamente estar no culto, abrir a palavra de Deus, ouvir a mensagem, fechar a Bíblia e ir embora, questione a sua fé. E a quarta e última reflexão que eu quero trazer a partir do livro de Malaquias é: o que será daqueles que não temem ao Senhor? Qual o fim, qual o destino daqueles que não temem ao Senhor? Capítulo 4, verso 1 nos diz assim: pois eis que vem o dia e arde como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem perversidade serão como restolho. O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. A palavra de Deus nos deixa claro que existem apenas dois caminhos. Ou você é um eleito de Deus, você é um cristão, e você serve a Deus, ou não. E se você faz parte daqueles que estão no grupo dos que não servem a Deus, agora é a hora de você prestar atenção. Talvez até agora você não viu nenhum sentido em tudo que eu falei, mas esse é o momento em que a mensagem é para você. É para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que não temem ao Senhor, para aqueles que não professaram fé em Cristo Jesus, para aqueles que não entenderam o Evangelho. Nós temos claramente aqui que Deus se agrada daqueles que temem a Ele, daqueles que servem a eles e daqueles que vivem de acordo com a palavra de Deus. Ele diz que para esses, independente do que esteja se passando nesse mundo, independente, como eu falei, de dor, de sofrimento, de dificuldade, de problemas, seja o que for, independente disso, independente de qualquer situação, o Senhor diz que para esses nascerá o sol da justiça. Para esses, quando o sol da justiça nascer, ele vem trazendo em suas asas a salvação. Para esses, Deus está dizendo: olha,
independente do que vocês estejam passando, olhem para frente, olhem para a eternidade, olhem o tempo maravilhoso que vocês terão comigo. Vocês estarão em comunhão comigo, vocês serão aceitos no gozo do teu Senhor. Vocês viverão eternamente servindo a Deus. Obedeçam, confiem, façam o melhor de vocês, sirvam a Deus. Agora, se você está no segundo grupo, então o texto deixa claro que o que vem naquele dia é um dia como fornalha. Pode ser que você esteja vivendo bem, que você não sinta a menor necessidade de Deus. Para você a tua vida é tranquila, você vive o teu trabalho, você vive muito bem, na tua casa está tudo bem, você vai levando do jeito que dá. Pode ser que você possa pensar assim, como assim eu vou sofrer? Mas é o que está reservado para aqueles que não temem ao Senhor, para aqueles que não servem ao Senhor, para aqueles que rejeitam a Deus, para aqueles que rejeitam a oferta de amor de Deus. O que está reservado para eles é uma prestação de contas. Talvez isso esteja reservado para você, uma prestação de contas diante de Deus. E Deus o condenará eternamente. Deus olhará para a sua vida, não verá Cristo, e você estará condenado eternamente porque você rejeitou, porque você ofendeu, porque você desagradou o tempo todo a Deus. Talvez os seus desejos, talvez o seu coração, talvez tudo o que você viveu afrontou a Deus. Talvez você confia unicamente nos seus braços, talvez você confia unicamente em você. Sem Deus, distante de Deus, sem a obra de Cristo, a palavra deixa claro. O dia vem e ele arde como fornalha. Será um tempo de muito sofrimento, um sofrimento eterno, onde você pagará eternamente a ofensa que você fez a Deus, o Deus eterno. Eternamente você estará rangendo os dentes, eternamente você estará sofrendo, eternamente você estará condenado. Talvez esse seja o momento de você permitir que o Espírito, ele te convença do pecado em que você vive, da justiça de Deus e do juízo de Deus. Os que temem ao Senhor, o texto deixa claro, aqueles que são o povo eleito de Deus, eles vão ter uma felicidade eterna, eles terão um gozo eterno com Deus, com o próprio Deus. Deus é o maior tesouro para esses. Deus estará presente, Deus estará com esses. Agora, os ímpios, como o texto deixa claro, eles terão condenação eterna. Mas Deus, ele é tão maravilhoso, e tão gracioso e tão misericordioso, que hoje mesmo ele tem uma mensagem que pode mudar a tua vida. A tua situação, essa situação que você se encontra de inimigo de Deus, você pode mudar hoje. Reconheça que você é um pecador. Reconheça que você ofende a Deus. Reconheça que a tua vida é contrária a Deus. De que tudo o que você faz ofende a Deus. Reconheça e peça perdão a Deus. Peça perdão a esse Deus maravilhoso, a esse Deus incrível, a esse Deus misericordioso. Peça perdão e mude. Mas além disso, você precisa entender que para você entrar no gozo do teu Senhor, para você entrar no gozo eterno com Deus, para você fazer parte do povo eleito, você tem que entender a obra do Senhor Jesus. O Deus vivo, ele encarnou e ele viveu no nosso meio. O Deus vivo habitou entre nós. Ele voluntariamente, ele se candidatou a essa obra, ele se ofereceu a essa obra. E quando ele esteve no nosso meio, os seus não o reconheceram. O açoitaram, chicotearam, surraram e pregaram ele numa cruz. Ali estava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo para ser imolado. Jesus carregou sobre si todos os pecados do mundo. E ao Deus Pai olhar para Deus Filho, Deus se afasta, se retira e despeja toda a sua ira no Deus Filho e o mata. Na sua morte, o seu sangue nos limpa, nos purifica e nos salva. Por conta dos nossos pecados, ele morreu.
por conta das nossas transgressões ele padeceu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E na sua ressurreição nós somos justificados. Esta é a oferta de amor para você, que hoje se encontra no lado dos ímpios, no lado daqueles que ofendem a Deus, no lado daqueles que desprezam a Deus, no lado daqueles que essa mensagem de servir ao Senhor não faz nenhum sentido. O próprio Deus pagou o alto preço exigido pela sua alma, pelas nossas almas. Não há nada que você, ou mesmo eu, ou qualquer um de nós pudéssemos ter feito. Somente Deus poderia ter feito. E Deus o fez na cruz, pagando pelos nossos pecados. Então, se você está na condição de inimigo de Deus, reflita sobre isso, pense sobre isso. Talvez seja o momento de que você deve entregar sua vida a Cristo. Você deve dizer: Senhor, eu confio totalmente na obra do Senhor Jesus. Eu confio totalmente que o Senhor Jesus, sendo Deus, pagou o alto preço pela minha alma. Mudar de direção, deixar o pecado, abandonar o pecado e caminhar em direção a Deus. E passar a servir esse Deus maravilhoso, esse Deus todo-poderoso e esse Deus eterno. No entanto, você precisa decidir. Não tem meio termo. Ou você crê e você professa fé em Cristo Jesus, ou você rejeita a obra do Senhor Jesus. Você rejeita o amor de Deus. A decisão é sua, é você que vai decidir. Você crê, você quer entregar sua vida a Cristo, você quer servir a esse Deus ou não. E você continua como inimigo de Deus. E você tem uma condenação eterna. Paira sobre você o juízo de Deus. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Soberano Deus e amado Pai, nós te agradecemos pela tua palavra. Te agradecemos a Deus porque, como salvos, nós podemos e temos o privilégio de servir ao Senhor, de servir a tua igreja, de servir aos nossos amados irmãos. Obrigado, Senhor, pelo teu evangelho, pela tua oferta de amor que nos salvou, que nos resgatou, que nos transportou para o teu reino. Nós éramos teus inimigos e somos teus filhos, teus amigos, somos aqueles que servem a ti. Obrigado, Senhor. Coloca no coração de cada um dos meus amados irmãos o desejo de servi-lo de uma forma que glorifique a ti, de uma forma plena, com todos os dons que o Senhor nos concedeu, para edificação, para crescimento e para uma vida de santidade e piedade. É no nome santo de Cristo Jesus que eu te oro. Amém.